Olá, está começando mais uma resenha literária e hoje eu vou falar deste livro aqui, Como Ser um Conservador, do filósofo inglês Roger Scruton, que morreu em 2020. Ele é um dos grandes pensadores do conservadorismo e um dos grandes responsáveis por divulgar o pensamento conservador. Não é um livro superficial, é um livro de reflexões profundas. O Scruton apresenta teoria e prática do pensamento conservador em relação a várias dimensões da vida em sociedade: Estado, lei, justiça, relações afetivas, família, cidadania, religião, ensino, cultura, meio ambiente, tecnologia. Um pensamento muito simples do conservadorismo. É sempre correto conservar quando algo pior é proposto em substituição. Isso, claro, se refere a todas as áreas e inclui a repulsa ao comunismo, ao nazismo, ao fascismo, ao globalismo. O Estado não pode, como explica o Scruton, ser uma figura paterna benigna que aloca os ativos coletivos da sociedade para o lugar no qual são necessários e que está sempre presente para nos retirar da pobreza, da doença ou do desemprego. Quem defende esse Estado todo-poderoso acha que ele é muito competente em matéria de distribuição, né? E esquece que a riqueza só pode ser produzida se tiver antes sido criada. O socialismo, o comunismo, esses são sistemas de governo impostos de alto a baixo e mantidos pela força. Mas a sociedade de verdade, escreveu o Scruton, depende das relações de afeto e lealdade que só podem ser construídas de baixo para cima, por uma interação face a face. É assim na família, na igreja, na escola, no trabalho, nos clubes, nas associações. As pessoas aprendem a interagir como seres livres, assumindo a responsabilidade por seus atos e levando em consideração o próximo. Mais um trecho do livro. O conservadorismo é a filosofia do vínculo afetivo. Estamos sentimentalmente ligados às coisas que amamos e que desejamos proteger contra a decadência. Sabemos, contudo, que tais coisas não podem durar para sempre. Enquanto isso, devemos estudar os modos pelos quais podemos conservá-las durante todas as mudanças pelas quais devem inevitavelmente passar, de modo que nossas vidas continuem sendo vividas em um espírito de boa vontade e de gratidão. E o que é nação? Para as pessoas comuns que vivem em livre associação com seus semelhantes, nação significa simplesmente a identidade histórica e a lealdade que as une no corpo político. Trata-se da primeira pessoa do plural da comunidade. E o Scruton faz críticas fortes ao globalismo, que ele chama de internacionalismo. Somente quando as leis derivam da soberania nacional podem ser adaptadas às condições mutáveis da população. Então, o conservadorismo é uma cultura de afirmação, diz respeito às coisas que valorizamos e que queremos defender. Qualquer um que compreenda o que está em jogo no conflito global atualmente em curso, creio, verá que a nação é uma das coisas que devemos manter. Em Como Ser um Conservador, Roger Scruton explica que a ordem econômica também depende de uma ordem moral, de uma tradição moral e legal. Ele escreveu o seguinte: os conservadores depositam confiança nos limites espontâneos dados ao mercado pelo consenso moral da comunidade e veem tanto o mercado quanto as restrições como a ação da mesma mão invisível. Talvez esse consenso moral esteja hoje degradado. No entanto, a degradação é, em parte, o resultado da interferência estatal e é improvável ser por ela solucionada. O filósofo fala de liberalismo, libertarianismo, de democracia, que também tem defeitos. Vou ler trechos do livro. Eleições democráticas não são suficientes para derrotar facções ou para incutir nos corações daqueles que são eleitos
um verdadeiro sentido de responsabilidade política para justificar as próprias ações. A democracia depende da manutenção do espírito público dos cidadãos para não degenerar em um campo de batalha por interesses pessoais. O conservadorismo como filosofia política passou a existir com o iluminismo. Só que os conservadores sempre fizeram uma advertência: o iluminismo não deveria ser considerado uma ruptura completa com o passado. O capítulo que trata do meio ambiente é aberto da seguinte forma pelo Roger Scruton: conservadores defendem a visão de sociedade como uma parceria entre os vivos, os mortos e os que estão por nascer. Acreditam em uma associação entre vizinhos, em vez de uma intervenção do Estado, e acreditam que a coisa mais importante que os vivos podem fazer é radicar-se, construir um lar e deixá-lo como legado para os filhos. Ele diz que conservadores e ambientalistas têm uma causa comum: o território, objeto de um amor que encontra sua expressão política mais forte no Estado-nação. Se os conservadores tivessem que adotar um lema, este deveria ser: experimente localmente, pense nacionalmente. Ambientalistas radicais têm essa tendência, de definir finalidades em termos globais, internacionais. Os conservadores rejeitam o globalismo, rejeitam o governo mundial, que ataca as soberanias nacionais, porque isso tudo é utópico, porque isso aposta num novo tipo de cidadania irrealizável, que não é baseada num vínculo pré-político. Como escreveu o Scruton, os globalistas querem dissolver todas as fronteiras e governar o mundo de lugar nenhum. Do capítulo sobre a verdade no conservadorismo, eu vou destacar o seguinte trecho: valores surgem a partir da cooperação social, não são impostos por alguma autoridade externa ou incutidos pelo medo. Crescem de baixo para cima, por relações de amor, de respeito e de responsabilidade. Não preciso criticar aqui a falácia intelectual de que podemos planejar uma sociedade em que a plena realização está disponível, sem grande esforço, pronta para ser distribuída por uma burocracia benigna a todos. E mais, o conservadorismo é uma tentativa de construir, no âmbito da livre associação, uma esfera duradoura de valor. Aí o Scruton fala da importância da religião cristã, que inclui um reconhecimento do outro como algo diferente de mim. Ele afirma que foi isso, em parte, que nos permitiu uma adaptação contínua do mundo da fé ao mundo da política. E, claro, ele exalta a família, sempre inimiga dos planos revolucionários e o lugar em que os propósitos da vida são erigidos e desfrutados. E faz um alerta: religião e família são duas esferas de valor. A primeira, contudo, é cada vez mais secundária na vida das pessoas, e a segunda está começando a perder sua posição privilegiada como o espaço em que devem ser encontradas a paz e a realização. O Roger Scruton fala sobre a importância de se ter responsabilidade. Responsabilidade não é algo que devemos evitar, é algo que devemos aprender. Sem ela, nunca conseguiremos adquirir a capacidade de amar ou a virtude da justiça. E em relação à cultura, eu vou ler apenas um trecho. Precisamos redescobrir a afirmação e a verdade da vida, sem as quais a beleza artística não pode ser realizada. E eu termino a resenha com trechos do livro que estão também na contracapa. As coisas admiráveis são facilmente destruídas, mas não são facilmente criadas. Isso é verdade, sobretudo, em relação às boas coisas que nos chegam como bens coletivos. Paz, liberdade, lei, civilidade, espírito público, a segurança da propriedade e da vida familiar. Tudo o que depende da cooperação com os demais, visto não termos meios de obtê-las isoladamente.
Em relação a tais coisas, o trabalho de destruição é rápido, fácil e recreativo. O labor da criação é lento, árduo e maçante. Esta é uma das lições do século XX. Também é uma razão pela qual os conservadores sofrem desvantagem quando se trata da opinião pública. Sua posição é verdadeira, mas enfadonha. A de seus oponentes é excitante, mas falsa. É isso. Uma resenha que foi praticamente uma leitura de trechos que eu considero mais importantes, mais significativos deste livro aqui, Como Ser um Conservador, do Roger Scruton. Na minha livraria digital você encontra este e outros 3 livros do Sir Roger Scruton, inclusive um kit com preço promocional com os 4 livros. livrariadolacombe.com.br. Muito obrigado, tá? Mais uma vez pela atenção e até a próxima resenha literária.